Salve concurseiro e concurseira, como está? Como estão todos? Depois de muito tempo, cá estou eu de volta ao canal para trazer novidades. Que novidade? A novidade é que eu prestei o concurso de oficiais do Corpo de Bombeiros lá de Pernambuco, certo? E com isso, né, como é de praxe para quem já acompanha aqui o canal, eu venho sempre reportar aqui como é que foi o meu resultado, como é que foi essa minha experiência lá no momento da prova, quais são as minhas expectativas para o futuro, certo? Então, se você curte esse tipo de vídeo e se você curte principalmente os meus vídeos, se você já é inscrito, não se esquece de deixar o like e, inclusive, qualquer dúvida pode colocar aí um comentário. Se você não é inscrito, quiser aí acompanhar um pouco da minha trajetória, tirar algumas dúvidas, fique à vontade para se inscrever e ou me seguir no meu Instagram, @NovaesFuturoPRF. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Mas, sem muita enrolação, vamos falar então sobre essa prova. Para quem não sabe, eu sou da Bahia, né? E eu tive que viajar para fazer essa prova de Pernambuco. E inclusive é por isso que eu não gravei esse vídeo antes, porque normalmente eu gravo o vídeo da minha experiência com a prova logo quando sai o gabarito. Sai o gabarito, eu sento na cadeira, gravo meu vídeo e posto logo ele no canal. Mas eu estava viajando, né? Eu cheguei de viagem ontem de noite, então eu só consegui agora de manhã, na terça-feira, dia 23, parar para gravar esse vídeo. Mas enfim, em relação à viagem, todo o processo foi bem tranquilo, eu fiquei bem hospedado. E sobre a prova, o local da prova em si, eu fiz numa escola pública, que a princípio eu achei bem padrão mesmo, né? Só que aconteceu uma situação bem atípica na minha sala especificamente. Mais ou menos uns 10, 15 minutos depois que a gente tinha iniciado a prova, a luz da sala apagou. Só da nossa sala. Quer dizer, acho que mais algumas salas vizinhas também tiveram o mesmo problema. Era todo aquele circuito de iluminação, parece que deu algum curto no disjuntor e o pessoal não conseguiu reativar ele. E aí o que foi que aconteceu? A prova ela foi até 7h45 da noite. Então, eventualmente iria ficar escuro e a gente não ia conseguir continuar fazendo a prova. Enquanto estava de dia, a gente, apesar de ter ficado com a luz um pouquinho menor, né, a gente ainda conseguia fazer tranquilamente. Eu, pelo menos, não me incomodei. Mas seria um problema com o avançar das horas. Aí tiveram que relocar a gente para uma outra sala. E aí isso foi bem chato, porque aí a gente teve que devolver as provas, né, para os fiscais, porque a gente não podia ficar transitando pelos corredores da escola com a prova na mão. Então a gente devolveu as provas, eles guardaram de novo no envelope. A gente teve que mudar todo mundo assim em filinha até uma outra sala, depois eles devolveram de novo a prova. E assim, claro que eles compensaram esse tempo para a gente. Eles, no momento que foi feito o recolhimento das provas, eles marcaram o horário e no momento que devolveram de novo a prova, eles reportaram novamente o horário e aquela diferença, que no total deu uns 13 minutos, foi acrescida no final do nosso tempo normal, certo? Mas é aquela coisa, né? Não é só o tempo, é toda a dispersão, porque teve que vir fiscal olhar a luz, teve que vir fiscal dizer que ia mudar de sala, então assim, tudo isso desconcentra, né? E enfim, mas então teve esse problema. Mas tirando isso, que nada tem a ver assim com o Instituto AOCP, né? Na verdade é uma questão do local mesmo da prova, eu achei que o Instituto AOCP foi bastante organizado na execução da prova. Inclusive, eu via que de tempos em tempos passava uma pessoa com uma espécie de detector de frequências por entre as cadeiras, na certa detectando se havia alguém com algum tipo de escuta, com algum aparelho celular ligado ali, recebendo ou enviando mensagens. Eu achei bem interessante mesmo. Dava, tipo, a cada hora, mais ou menos, eu acho que passava esse fiscal, assim, por entre as cadeiras, ao lado de todos os participantes, com esse medidor de frequência. Eu achei bem legal isso mesmo. Lembrei até do caso da menina, acho que foi na Polícia Civil de São Paulo, né, que ela foi toda cheia de aparelho, preso na roupa, e na certa eu pensei que talvez estivessem agora adotando esses tipos de medidas para evitar, né, reduzir esses riscos, e eu achei bem interessante mesmo.
Indo agora para os finalmentes, eu vou falar sobre a prova, né? Eu vou falar quais foram os meus resultados em cada disciplina. Foram 12 disciplinas, então são vários resultados e são várias impressões. Esse vídeo vai ficar bem longo, mas eu acho que vale a pena você assistir esse vídeo todo, porque eu vou contar aqui como é que foi também o meu emocional ao longo dessa prova. E eu enfrentei várias montanhas russas, não só por causa do problema da luz na sala, mas por causa de outras situações que eu vou explicar aqui ao longo do vídeo, e eu acho que vai ser interessante você acompanhar como é que eu fui lidando com isso ao longo da execução da prova, certo? Bom, começando então, português, eu acertei 4 questões de 5. Foi uma prova que eu, a princípio, achei tranquila, né? Eu já tinha resolvido várias questões de português da OCP, então eu já estava acostumado com o estilo de cobrança. Eu só errei mesmo a questão que falava sobre o manual de redação da presidência. Eu vi algumas pessoas falando que parece que cabe recurso, mas eu acho que não. E, enfim, mas assim, independente disso, eu achei a prova tranquila, certo? A prova de inglês, eu acertei todas as questões, como normalmente acontece, né? Quem me acompanha, eu tenho uma base muito boa em inglês, né? Eu já fiz cursos de inglês, então para mim é uma disciplina que eu costumo tirar de letra. Eu fechei inglês. Informática foi uma disciplina que inicialmente eu achei um pouquinho estranha a forma de cobrança. Como eu disse, eu fiz muitas questões do Instituto OCP, eu estava imaginando uma linha de cobrança, inclusive eu estava super assim, apreensivo com informática, imaginando que eles iam cobrar atalho de navegador do Chrome, iam cobrar atalho de LibreOffice, de Office, do Microsoft Office, e eu estava cheio de atalho na minha cabeça, voando as letras, as teclas do teclado assim na minha cabeça, e eu achei a prova até muito mais conceitual, o que foi bom, e pasmem, eu fechei informática. Eu não achei que fosse fechar, eu imaginava que eu fosse errar pelo menos uma questão, e principalmente aquela do cabeamento dedicado, do circuito de segurança. E aí veio estatística. Estatística foi o momento em que eu comecei a subir, a descer e subir na montanha-russa. Eu vim crente que eu ia resolver questões de variância, questões de desvio padrão, talvez até uma questão mais teórica, né, perguntando sobre os gráficos, sobre as estatísticas, os tipos de estatísticas que são aplicados normalmente. E, rapaz, só teve módulo de Poisson e teste T, basicamente, que foi justamente um assunto que eu não estudei. Que eu olhei e falei assim, rapaz, eu não vou estudar isso, porque isso é muito difícil, e se cair uma questão, eu me permito errar essa questão. Eu fiz assim uma ponderação na minha cabeça, eu pensei, pô, não vale a pena eu estudar esse assunto para talvez cair uma questão só. Então eu fiquei de boa. E outra, eu resolvi 5 simulados quando eu estava me preparando. 5 simulados do Estratégia, que para quem não sabe, eu tenho a assinatura do Estratégia, eu estudo pelo Estratégia. 5 simulados. Em todos eles, eu acertei no mínimo 3 questões de estatística. Na maioria eu acertava 4, normalmente eu errava uma questão, que era uma questão que tinha essa relação com o teste T, com o coeficiente de Poisson e tal. Mas teve até simulado que eu acertei todas, que eu consegui acertar todas as questões. E rapaz, eu fiquei muito chocado com as questões de estatística e nesse momento eu comecei a ficar muito abalado, porque eu pensei, meu Deus, eu não tenho certeza de nenhuma dessas questões aqui. Claro que algumas eu segui uma linha de raciocínio e eu marquei baseado nessa linha. Por exemplo, a questão mesmo que fala sobre que ele dá a variância amostral, que é 2,3, e aí ele pede o desvio padrão. Eu percebi, eu falei, pô, eu acho que se eu tirar a raiz quadrada dessa variância, só pelo valor do desvio eu já resolvo a questão, não preciso saber as outras coisas. Então, assim, algumas questões eu fiz com um certo grau de consciência, mas nenhuma delas eu tinha certeza. Eu cravei, assim, que eu estava marcando a resposta certa. Então, isso me deixou muito assustado, porque eu pensei, meu Deus, e se eu ia zerar? E se eu zerar a estatística? Tô fora, eu vou perder essa prova por causa disso. E aí isso já me abalou um pouco emocionalmente, eu já comecei a ficar um pouco estressado. Fora que eu perdi muito tempo também, porque
em algumas questões eu estava até mesmo inventando cálculo para ver se eu chegava em algum número que estava lá nas alternativas. Eu comecei a inventar multiplicações, raízes quadradas, para ver se eu chegava em algum lugar e não chegava. E aí, enfim, depois de passar um pouco de estresse com estatística, eu acabei pulando algumas questões, deixei em branco mesmo e fui para matemática. Chegando em matemática, eu me tranquilizei de novo um pouco, porque eu costumo... Ah, sim, eu nem falei o resultado. Eu acertei 2 questões de estatística. Que uma foi essa, da raiz quadrada da variância. Depois eu fui para matemática. Matemática eu achei a prova relativamente tranquila. E aí eu consegui recuperar um pouco da minha confiança. Fui conseguindo avançar melhor. Eu acertei 3 questões de 5. Eu errei aquela do gráfico, da equação de segundo grau. Enfim, mas no geral eu achei matemática num bom nível de cobrança. Eu também no geral vou bem em matemática, porque eu tenho formação na área de engenharia, então é a minha área. Então eu consegui recuperar a minha confiança. Quando chegou em física, eu de novo consegui encher meu gás, porque eu estava esperando uma prova de física difícil, uma prova bem difícil mesmo de física. Eu resolvi questões do Instituto AOCP que envolviam vários cálculos de cinemática e eu estava esperando esses cálculos assim mais elaborados, mas até que não, vieram muitas questões teóricas, o que eu achei ótimo, e eu consegui acertar 4 questões de física. Então, de novo, em física eu tive a minha moral calibrada novamente. E aí chegou química. Química, rapaz, química, eu tornei a descer de novo na montanha-russa, porque quando eu fui para essa prova também, eu estabeleci uma outra coisa. Eu estabeleci que eu não ia decorar nome de composto. Então, se ele chegasse para mim dizendo carbonato de sódio, eu não ia saber o que era um carbonato de sódio. Eu botei para mim assim, não vale a pena ficar decorando o nome de composto, porque eu vou perder muito tempo fazendo isso. E, enfim, eu acho que vai ter uma questão só que vai cobrar alguma coisa nesse sentido. Aí, de novo, eu tornei a me assustar. Eu falei, meu Deus, agora são 2 disciplinas que eu não tinha certeza das questões que eu estava marcando e que eu poderia zerar e seria eliminado. E aí enfim, aí de novo eu fui começando a ser dominado por um estresse, mas química eu ainda consegui controlar um pouquinho, porque teve uma questão, que foi a questão da solubilidade, que eu consegui marcar com um pouco mais de certeza. Acho que foi a questão mais fácil das 5. Aí eu pensei, não, essa daqui eu acho que eu acertei. Então, se eu acertar pelo menos uma, eu não vou ser eliminado por química. E também eu pensei uma coisa na hora da prova. Eu falei, rapaz, eu sei que eu vou errar muitas em estatística, eu sei que eu vou errar muitas em química, mas assim, mas ao mesmo tempo eu reconheço que está difícil. Então eu reconheço que muitas pessoas também vão errar, porque, poxa, afinal, eu me preparei muito para essa prova. Eu estudei muito durante bastante tempo, eu fiz muitas questões, então eu sabia que se eu estava tendo dificuldade, muitas outras pessoas também iriam ter dificuldade. Então eu não fiquei preocupado, eu vou errar muitas questões, minha nota vai ser baixa. Eu falei, não, eu tenho certeza que essa nota de corte vai ser baixa. Na hora eu reconheci o meu esforço e falei, rapaz, eu sei que essa nota de corte dessa prova vai ser baixa, então se meu objetivo é não zere nenhuma disciplina. E aí com isso eu consegui me controlar um pouco nessa parte de química, porque teve uma questão que eu sabia que estava certa. E qual foi o meu resultado em química? Eu acertei uma única questão só, e foi exatamente essa de solubilidade. Todas as outras 4 eu errei, e enfim, mas não fui eliminado por química. Ó que maravilha. Biologia eu achei nível biologia. Assim, eu não cheguei a estudar tanto biologia, né? Eu achei que eu estudei algumas coisas que eu sabia que tinha uma cobrança muito forte, como, por exemplo, a questão da respiração celular. Eu sabia que isso era cobrado com muita recorrência pelo Instituto AOCP, então eu estudei bastante sobre isso, tanto que eu acertei a questão que falava sobre a glicólise, eu acertei essa questão. E eu também estudei essa questão da hemoglobina, porque eu imaginei que teria uma pertinência temática muito forte. Então essa questão da hemoglobina eu já tinha resolvido ela em outros cenários, inclusive eu estudei bastante essa questão da carboxihemoglobina, oxihemoglobina, e aí também foi outra questão que eu acertei. As outras 3, para mim, assim, cobrou coisas que eu não lembro de ter estudado, ou estudei muito pouco, então eu acabei errando. Moral da história, acertei 2 de 5.
mas eu não me estressei em biologia porque eu ainda fui com um pouco mais de segurança nessas duas questões, então eu consegui me manter concentrado. Chegamos então em direito. Direito, graças a Deus, eu achei tranquilo. Inclusive, foi a hora que eu consegui me reerguer assim, porque eu estava realmente instável na hora da prova, preocupado, estava às vezes até me desconcentrando, assim, imaginando se eu perdesse, o que eu ia fazer da minha vida, meu Deus, como é que eu ia passar agora os dias. Então, mas quando chegou em direito, eu achei as questões relativamente tranquilas, e isso me deu de novo aquele up, isso encheu de novo a minha moral. Só que ao mesmo tempo eu estava preocupado porque eu perdi muito tempo na parte de estatística, matemática, física e química. Eu fiquei muito tempo nessas questões, imaginando como é que era a resposta, como é que eu ia chegar em algum lugar, né? Principalmente estatística e química, física e matemática até que nem tanto, mas tem cálculos, tiveram cálculos também, então isso a gente leva mais tempo. E já tinha passado metade do tempo da prova, eu já tinha perdido 2 horas e meia quando eu cheguei em direito. E direito é praticamente a metade da prática objetiva, eu nem tinha feito nada da redação ainda. Aí nisso, de novo, fiquei um pouquinho preocupado, mas aí eu falei, não, eu vou resolver direito agora rápido, eu vou conseguir fazer direito rápido, eu vou recuperar esse tempo. Dito e feito, eu consegui fazer direito muito rápido e consegui ir muito bem, porque eu bati o olho nas questões e praticamente eu sabia qual era a resposta. Direito constitucional, eu acertei 6 de 8, eu fui bem, na minha opinião. Inclusive, quando eu vim para essa prova, eu estabeleci certas expectativas, né? E uma das expectativas que eu tinha em relação ao direito constitucional é que eu acertasse pelo menos 6 de 8. Então eu bati a minha própria expectativa. Direito administrativo, eu me surpreendi muito positivamente porque eu acertei todas as questões de direito administrativo, inclusive eu resolvi muito, muito rápido as questões de direito administrativo. Eu olhava e eu sabia qual era a resposta, então eu fui muito ligeiro em direito administrativo. Nas legislações de Pernambuco, eu também consegui ir muito rápido. Por quê? Porque eu li o regimento interno e o código disciplinar. Regimento interno não, o estatuto e o código disciplinar. Eu li mais de uma vez os dois. Inclusive eu fiz marcações neles das principais partes para justamente eu reforçar. E rapaz, muita coisa aqui. Na verdade, praticamente toda essa parte foi letra da lei. Então, se você leu, se você lembrou, você identificava rapidamente e conseguia marcar. Então, eu acertei 7 de 10. Para mim, tá ótimo também. Foi o que eu queria acertar. Foi a quantidade de questões que eu imaginei que eu acertaria. E foi o que eu queria acertar e foi o que eu consegui atingir. E, por fim, direito penal militar. Eu consegui também me surpreender positivamente. Eu acertei todas de direito penal militar. Também achei que estava bem tranquilo, as questões estavam bem no nível do que já era cobrado e não teve assim nenhuma grande surpresa. Eu também já tinha estudado muito direito penal militar, já tinha lido várias partes do Código Penal Militar, então para mim foi bem tranquilo. Então, meu resultado final na prova foi que eu acertei 51 questões no total de 70, certo? O que totaliza aí mais ou menos uns 73% de acerto nessa prova. Foi um resultado muito bom. Eu tenho assistido outras lives, eu tenho assistido outros vídeos de outros canais sobre o que as pessoas acharam, tenho lido comentário de algumas pessoas, e eu vejo que a maior parte da galera ficou aí na casa dos 40 até 45%, tem pessoas que ficaram ali na casa dos 39 também, e assim, eu acho que a nota de corte dessa prova vai ser bem baixa, porque o nível de dificuldade realmente foi muito alto. E com base nisso eu posso dizer assim com bastante segurança que eu não só vou ter minha redação corrigida, como provavelmente eu devo ter aí uma das vagas desse concurso, finalmente, né? Para quem me acompanha aí na minha trajetória sabe o quanto que eu estou batalhando, o quanto que eu venho tomando aí umas porradas até chegar aqui, né? Para quem não sabe, depois dá uma olhada aí nos vídeos do canal, vocês vão ver aí como é que tem sido esse meu processo, né? Então, é isso, eu estou muito feliz, estou muito, muito feliz mesmo com o meu resultado, estou muito satisfeito.
e acho que eu vou ter aí uma ótima colocação. Sim, sobre a redação. A redação eu achei o tema bem tranquilo, falou sobre os climas, né, climas intensos, né, aí o trabalho, os desafios que esses climas intensos promovem para o trabalho dos bombeiros. Aí eu explorei, né, eu falei bem sobre isso, né, sobre todos os desafios, falei sobre a dificuldade de locomoção, falei sobre a atipicidade, né, porque quando você tem um evento desses assim catastrófico, você foge daquela esfera de atuação padrão do Corpo de Bombeiros, né, você cria várias situações atípicas, então isso por si só já é um dificultador, mas a dificuldade de deslocamento, a dificuldade de abordar a vítima. Então eu citei, né, esses pontos e trouxe algumas possíveis soluções que basicamente giram em torno do uso de tecnologias, né, como o helicóptero, para poder facilitar, né, o acesso e a localização das vítimas. Citei inclusive o uso de drones também, para poder fazer um mapeamento maior de uma região que foi afetada. Citei também a possibilidade de uma atuação preventiva por meio de uma parceria entre o Corpo de Bombeiros e as secretarias de infraestrutura, né, identificando zonas de risco, atuando ali naquelas regiões de forma prévia para reduzir os danos, né? Afinal, o Corpo de Bombeiros não pode evitar que essas catástrofes aconteçam, elas surgem, mas a gente pode fazer um trabalho prévio de redução dos danos e também podemos nos preparar melhor para reduzir o tempo de resposta quando elas acontecem depois. Então eu foquei minha redação nesse centro de ideias, e uma coisa que me ajudou muito foi que eu venho, né, nesses últimos 2 meses de preparação, eu venho assistindo várias lives de podcasts de bombeiros, onde eles falam do trabalho deles mesmo, eles falam das dificuldades, de como é o dia a dia deles, e eu fiz isso não só porque eu queria entender mais sobre a profissão, né, já que eu estava realmente interessado, né, em me tornar um bombeiro, eu estou muito interessado em me tornar um bombeiro, né, então eu fiz não só para conhecer mais da profissão, mas também imaginando que isso poderia cair na redação, porque em 2018 eles tiveram um tema também muito parecido lá no concurso de Pernambuco, eles perguntaram sobre o EPI, então eu sabia que teria essa pertinência temática muito forte. Então eu comecei a assistir essas lives pensando nessas duas linhas, né? Conhecer mais da profissão e ao mesmo tempo também criar ideias para poder fazer a minha redação. Então eu achei a redação bem tranquila. No fim de tudo, eu terminei a prova faltando ainda 30 minutos para a conclusão dela. Eu consegui passar minha redação a limpo com muita tranquilidade. Eu consegui passar o meu gabarito a limpo também com muita tranquilidade. E eu acho que isso foi graças a direito, porque realmente eu fiz direito muito rápido e eu consegui, e foi o que eu acho que me deu aquele up assim para eu poder depois fazer a minha redação e passar tudo a limpo com muita tranquilidade, sem pressa. E é isso, e com fé em Deus vai dar tudo certo aí. Então é isso, pessoal, essas são as minhas expectativas, esses foram os meus resultados. Se você quiser saber um pouco mais sobre como foi a minha preparação especificamente para esse concurso, deixa um like, comenta, se inscreve no canal, beleza? Que eu posso gravar aí um outro vídeo falando melhor como é que foram esses 2 últimos meses para mim, como foi que eu venho me preparando. E meu muito obrigado pela sua atenção. Se você participou dessa prova, deixa aqui a sua experiência também, vamos trocar umas figurinhas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!